seja obrigado a ficar com vocês no Salmo de número 13. Meu coração estava em outro texto, estava em outro lugar. Mas eu já desisti de entender o coração de Deus. É dele. Eu vou ler um verso, você lê o próximo. Se puder, fique de pé juntos. Amém? Até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor. Meu Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, e me eu assassinar. Eu, porém, confio no teu constante amor. Na tua salvação, meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. O livro de Provérbios fala isso. Porque quando estamos esperando, quando a gente está muito tempo na estação da espera, a estação mais certa, se nada acontece, é a estação do desespero. Eu tenho falado, tenho pregado a minha vida inteira. Eu não sou menino. Eu não envelheci fazendo outra coisa a não ser pregar. Eu tenho desafiado a igreja a me mostrar um homem, uma mulher que é pós-graduada em esperança. Não existe. É só barulho. A gente é bom para falar de esperança quando é para os outros. Aí a gente é doutor, a gente é pós-graduado na fala. Mas manda a estação da espera chegar na nossa casa, quando a gente está aguardando, a gente estabelece etapa e mais uma etapa, um tempo e mais um tempo e um outro tempo, e nada acontece. Vamos ver se você mantém a sua fala. Vamos ver se você mantém o seu entusiasmo. Porque a gente, para dar receita para os outros, nós somos especialistas. Difícil é praticar o que a gente fala. E você quer fazer um teste? Tenha um parente seu no hospital agonizando. E quando você ora, o primeiro dia, você está cheio de fé, o segundo, terceiro, e quando você recebe a notícia lá pelo 10º dia que a coisa piorou, para você ver o que é que isso faz com você. A sensação que vai passar dentro de você é que Deus não te ouve. É de que Deus dá a mínima para você, é de que Deus está morto. A verdade é essa. É que a maioria a gente não gosta de falar. Mas vai passar essa ideia.
Quando se trata de um filho seu, então, um parente seu, a coisa complica muito mais. Ou quando o básico está começando a faltar na sua casa e você precisa de uma porta de emprego aberta e a porta continua fechada. Enfim, eu não quero aqui enumerar o que é que você espera. Mas eu queria te dizer que se você chegou na estação da espera, está na estação do desespero, você não é o único. Os homens da Bíblia também passaram por isso. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para ensinamento. Quem fala nesse salmo aqui não é um homem qualquer, gente. Esse é o homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E olha a fala dele no começo do salmo. O que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor desistiu de mim? Por que o Senhor me abandonou? O que eu fiz de errado? E ele começa o salmo não na estação da esperança. Ele começa o salmo na estação do desespero. Até quando? Me dá uma data, me ajuda, pelo menos, clareia as coisas para mim. Em outras palavras, não adianta dizer que me ama. Se quando eu preciso, o Senhor vai embora, o Senhor desaparece. Não adianta dizer que me ama. Se quando eu necessito, o Senhor foge, some, simplesmente vai para outro lugar onde ninguém te encontra. E ele diz: até quando, Senhor? É a primeira pergunta. Vai falar para mim que você nunca fez uma pergunta desse tipo. Vai dizer para mim que você nunca olhou para você mesmo e disse: Deus, quando é que o Senhor vai se lembrar de mim? Até quando eu vou ter que passar por isso? Se você não fez, com certeza você é vice-Deus. Ele inicia o salmo com uma segunda pergunta: tu te esquecerás de mim para sempre? Isso é só uma fase, Deus? Ou isso vai durar mais ainda? Ou o Senhor desistiu de mim? Em outras palavras, eu preciso saber. É Davi falando aqui. Quero saber se eu ainda estou no teu coração. Eu quero saber se o Senhor ainda me ama. Eu quero saber se o Senhor ainda tem alguma coisa comigo. Ou não tem, porque eu não estou conseguindo mais entender. Em outras palavras, minhas forças já estão indo embora. E ele faz uma terceira pergunta. Fala para alguém do seu lado: faça perguntas. Fala assim: perguntas trazem respostas. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Você já passou por uma fase que Deus não fala com você em sonho, em visão? Deus usa profetas e ninguém fala com você. Eles passam perto até do que você precisa, mas ninguém acerta. Já passou por isso? Você não é o único. Você não é o único. Acho que o único queridinho de Deus aqui na colheita é o Fazano. Esse sujeito não tem cara de quem passa a luta, gente. Isso tem uma alegria que contamina. Mas os demais aqui, de vez em quando, estão com uma tromba que dá vontade de sair da frente. Eu falo: esse sujeito está incorporado, está repreendido. Você sabe que os grandes ateus, principalmente na França, aí pelo século XVIII,
uma onda grande que havia. A pergunta que varreu o século era: se Deus é bom, Ele não tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder, Ele não presta. Não combina Ele ser as duas coisas. Se Ele é bom, não tem como Ele ter tanto poder. Por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas pessoas estão penando? E Ele diz: se Ele tem tanto poder, Ele não é bom coisa nenhuma. Vocês têm que decidir. Vocês cristãos precisam decidir. Ou Ele é bom ou Ele é poderoso. Ele não é as duas coisas. Isso gerou debates e debates e mais debates. E vendeu livros e mais livros e mais livros. Alguns chegam a dizer que foram essas perguntas que criaram a teologia liberal que vocês vê hoje. Igreja evangélica admitindo coisas que nunca foi admitido. O salmista faz uma terceira pergunta, e você deve ter ficado aflito. O pastor vai responder essa pergunta: vou nada. Ele faz uma outra pergunta, a quarta pergunta. Verso 2: até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Essa pergunta que ele faz aqui, presta atenção, que passa a ideia de que Deus demorou tanto que Ele já está entrando numa estação chamada depressão. Observa que ele fala: tendo tristeza no meu coração cada dia. Ninguém fica triste todo dia. Tem dia que você está bem, outro dia você fica triste, mas ele está dizendo: é cada dia. Cada manhã eu estou mal, cada manhã eu estou arrebentado. Em outras palavras, eu apostei as fichas no Senhor e o Senhor me abandonou. E agora eu entrei na estação da tristeza. E ele faz a última pergunta: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Não venha me dizer que você nunca se perguntou: se Deus é bom e nos ama, por que os ímpios prosperam mais do que nós? Se você disser que você nunca falou isso, eu vou falar: para com isso. Você é o super crente. Que a gente é cheio de perguntas. Eu sinto te decepcionar. Não pretendo responder nenhuma. Agora, observa que depois das perguntas, ele começa a mudar a linguagem, porque isso aqui é uma canção de louvor. Salmos é isso. São orações e canções acompanhadas com saltério. Nada mais que isso. Agora observa que a linguagem muda. Atenta para mim, ouve-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Vamos para o texto e vamos começar a aplicar. Deus não é obrigado a te responder todas as perguntas. Nada disso. Por isso que às vezes você está revoltadinho e revoltada. Você pergunta demais. E normalmente perguntas trazem resposta. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve a canção dele e basicamente escreve a solução em seguida. E ele diz o seguinte: atenta para mim e ouve-me, Senhor meu Deus. Em outras palavras, cansou de fazer pergunta? Cansou de questionar? Agora é hora de aprender a orar como homem e lembrar que você tem Pai. Observa que ele diz a expressão Senhor meu Deus. Isso mostra que a confiança que estava abalada voltou. Eu quero dizer para alguém aqui
A gente tem fases difíceis sim, tem fases complicadas sim, mas não se esqueça, Deus é Deus e Ele nunca te abandonou. A expressão Senhor meu Deus mostra isso. Em outras palavras, eu estou na estação das perguntas, eu estou ficando um verdadeiro idiota. Eu não sou um descrente para ficar igual idiota questionando Deus. Eu tenho um Deus e Ele é meu. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Diga para alguém desse lado, você acha que Deus vai ficar respondendo essas suas perguntinhas? Por que a minha vovó não gosta de mim? Por que meu papai me odeia? Ah, sei lá. Deixa de ser chato, vai viver a vida. Você que vê coisa chata é lidar com adolescente quando começa a crescer. Eles são cheios de crise. Tudo eles sabem. Eles mandam em tudo. A mãe diz, filho, não vai, mãe, você está achando que eu não sei, coitado, basta um cachorro latir na rua, ele arrebenta a grade e pula no colo da mãe. E se acabar a luz com ele no banheiro? Faltar a luz na rua, a gritaria de terror, parece que ele está vendo filme de terror. Ele começa a ter visão em tudo. Mãe, passou um vulto aqui no teto. Entrou no seu quarto, ele não está vendo vulto nenhum, é a imaginação doentia dele. É Deus mostrando para ele, menino, você é só um menino. E sem contar os grandes. Na colheita não tem muitos. Mas acredite os senhores, eu conheço homens grandes, barbados, que têm medo de barata. Outros têm medo de borboleta. Cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida perturbada. Pregação é minha. Quem está no altar sou eu. Estou falando de medo que os caras têm. O endemoniado grita. Perturbado grita medo de serpente. Conheço ninguém assim aqui? E observa que ele diz, atenta para mim, e ouve-me, Senhor meu Deus. A expressão meu Deus significa que a confiança escorregadia que estava indo embora voltou. Significa que a fé que estava indo embora voltou. E o que precisa acontecer com os crentes nos dias atuais é voltar a ter fé em Deus. Nós estamos vivendo uma época de crentes, irmão, que parece que não crê mais em Deus, não acreditam mais em milagres. São crentes que uma pessoa está endemoniada. Eu estou falando porque chegou a minha história. Há uma mulher endemoniada numa igreja, visivelmente endemoniada. O pastor mandou chamar o resgate, levar para o hospital, depois uma camisa de força e depois para um hospital psiquiátrico. Onde nós vamos parar com uma igreja doente dessa? Uma igreja que não consegue nem expulsar um espírito maligno mais. E a gente bate o pé e diz, eu sou a igreja do Deus vivo. Não, seu Deus está morto. Se ele tivesse vivo, você faria alguma coisa por aquelas pessoas. E vamos embora para a Bíblia. Olha o que ele diz aqui. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Atenta bem para a expressão, ilumina-me os olhos. Pastor, por quê? Porque o que traz frustração e dúvida acerca da existência de Deus é não enxergar o que Deus tem para a sua vida. Fala para alguém do seu lado, cada pessoa tem um dom. Fala assim, Deus não te chamou para ficar no banco. Fala assim, Deus vai te usar de uma maneira
especial. Fala assim, a sua missão. Fala assim, as 3 coisas mais importantes da sua vida. Fala assim, é descobrir qual é a sua missão na terra. Ouvir o Espírito Santo e obedecer o Espírito Santo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode exaltar o nome do Senhor? Tem pessoa que tem dons aqui e não sabe usar. E só a nível de entendimento. Eu disse que se eu dependesse de fazer cirurgia, e alguém que chegasse no hospital quebrado, morreria todo mundo. Porque eu detesto esse negócio de corte, abrir barriga, ver se eu não quero saber disso, não sou açougueiro. Eu tenho pânico desse negócio. O máximo que você ouvir de mim não foi eu que te quebrei. Mas tem pessoas aqui, irmão, você vai ver uma pessoa quebrada, ela quer emendar de qualquer jeito. Se der para ela uma agulha daquelas de crochê, ela consegue costurar. Eu jamais costuraria aquilo. Se eu der o primeiro ponto, eu desmaio. E não vem rir não, porque a maioria dos corintianos aqui faria a mesma coisa. Era o primeiro ponto, já caía para trás. Eu já falei para esse pessoal aqui. Esse cabeçudo aqui, ó, tá aqui. Tô apontando o dedo para ele. O meu sonho era fazer aqueles negócios que eles fazem com a bola. Aquelas embaixadinhas. Um dia ele foi em casa. Se você lembra disso, eu estava com a bola na mão. Pensa num sujeito atrevido. Ele anda tocando a bola no pé, ele joga a bola na cabeça, ele sai andando com a bola. Você lembra disso? E eu ficava olhando e falei, vou fazer a oração contrária, essa bola vai cair. Ah, vai, principalmente porque ele é corintiano. Irmão, a bola parecia que estava grudada nele. Ele chegou a deixar a bola rolar nas costas e pegar a bola sem cair no chão. Eu falei, não é possível. Isso é coisa feita, é coisa mandada. Irmão, ele saiu de lá, falei, eu vou treinar. Cadeira para um lado, mesa para o outro, peguei uma bola, falei, é comigo. Eu vi como é que ele faz. Tá. Aqui que tá. Não ri não. Me ajuda aí. Não, peraí, gente. É aqui que tá a malandragem. Ele não toca muito forte. Eu sou o rei da bicuda, ele toca de leve. Aí eu. Tá. Irmão, eu acertei tudo, menos a bola. O resultado final: uma televisão nova. Uma guitarra minha que estava no pedestal caiu e quebrou o braço. Falei, mau exemplo aquele sujeito veio dar aqui. Não acertava a bola, não sabia nem como fazer aquilo. E eu fiquei frustrado. Falei, mas ele tem 2 pernas igual eu tenho. Não é melhor do que eu. E, enfim, nem tento mais. Um dia eu estava frustrado. Falei, meu Deus. A gente fala que não tem homem que é melhor do que o outro, mas como é que o cara faz aquilo? Aí o Senhor falou comigo, manda ele tocar contrabaixo igual você toca. Falei, eu estou entendendo. Fala para alguém do seu lado, o que traz frustração é quando você tenta imitar os outros e esquece o que Deus tem para você. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Fala para alguém do seu lado, você não tem que ser bom em todas as coisas. Você só tem que obedecer o que Deus tem para você. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Olha o que ele diz, ilumina-me os olhos. Em outras palavras, por que essa palavra ilumina-me os olhos aparece no Salmo, gente? É porque o próprio Deus pôs na boca dele. O que você precisa não é me perguntar se eu vou te esquecer ou não. O que você precisa é enxergar o que eu tenho para você. Fala para alguém do seu lado, para de ficar se comparando. Fala assim, pessoas são diferentes. Fala assim, cada um tem um dom. Uns são mais quietos. Alguém pergunta, o que faz com um cara muito quieto?
Manda ele para a polícia para ser agente secreto, você vai ver que dá certinho. Porque ele guarda segredo. Agora manda um falastrão para a polícia para tu ver. O cara dá tanto com a língua nos dentes que ele morreria no 3º mês de investigação. Ele ia chegar no meio do crime, estou aqui investigando um psicopata. Aí daqui, infeliz. Se você é uma pessoa tímida, tem serviço certo para você. Agora, se você é daquele que fala pra caramba, eu não sou especialista em profissão, mas garanto para você que como advogado, jornalista, você sairia bem. Datena iria perder o emprego. Se você ama repassar uma novidade, você poderia muito bem ser repórter. Nelson Rubens já está no fim de carreira. Você vai substituir ele. Só a nível de entendimento, ok? Agora olha o que ele diz aqui. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu quero enxergar aquilo que Deus tem para mim antes que eu parta. Em outras palavras, defunto não precisa mais descobrir para que é o dom, porque não vai ser mais útil. E olha aqui porque ele está desesperado. Verso de número 4, dá uma lida aí. Para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem vindo eu a fracassar. Fala para alguém do seu lado. Grande problema que traz frustração na vida crente. Fala para alguém do seu lado. Fala assim, é esse aqui. Fala assim, medo de quebrar a cara e as pessoas ficar falando de você. Pastor Oswaldo, e como é que resolve isso? É simples. Ele já falou que eu grito muito na pregação, que eu não grito. Um dia eu estou calmo, outro dia eu estou mais agitado. Eu não estou nem aí para eles. Todo domingo eu estou na área quebrando tudo. Diga para alguém do seu lado, não para por causa dos outros. Faça o que tem que fazer, apesar dos inimigos. Quem pode glorificar o nome de Deus? Quem pode exaltar o nome de Deus? Quem pode glorificar o nome de Deus? Fazane estava comigo esses dias aí. E uma turma que saiu daqui. Mas falavam mal de mim. Você tinha que ver, me quebraram inteiro. E eu sempre pregando. Esses dias falando para a gente lá, foram visitar em casa, falando, ô pastor, nós estamos numa igreja, onde a hora da palavra, da frustração, eu vou falar uma coisa para o senhor, não sei se é pecado ou não, mas o senhor sabe que na hora da palavra, ao invés da gente ouvir a pregação lá, muitos de nós estão pondo um fone de ouvido para ouvir o senhor pregando. E eu falei para o Fazano, lembra que eu te dizia antes? Não pare por causa do que os outros estão falando. Por quê? Porque difamação, depois de um tempo, vira propaganda. Fala para alguém do seu lado, quem está te difamando, está fazendo propaganda. Fala assim, não pare. Difamação, depois de muito tempo, vira propaganda. Me odiavam. Agora está dentro de uma igreja ouvindo a minha pregação. Eu nem sei se eu prego tão bem assim. E quando alguém sempre diz para mim, pastor, eu gosto quando o senhor prega, eu sempre respondo com modéstia à parte, eu faço o que eu posso. A gente faz o que pode. Olha para mim aqui. Eu quero falar para alguém aqui, porque Deus me incomoda. Pessoas que arrebentam com teu nome, que te difamam, que torcem contra você.
só continuam crescendo porque você parou de usar o dom que Deus te deu. Abafa, fala deles com o dom que Deus te deu. Se Deus te chamou para fazer música, vai compor. Se Deus te chamou para adorar, vai adorar. E se Deus te chamou para pregar, eu conto com você aqui nesse altar. Oh, glória! Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Uma das frases que eu gosto é do pastor Martin Luther King. Coisa interessante. Se você pensar em parar de andar, corra. E se você pensar em parar de correr, voe. E se você pensar em parar de voar, é porque você já está no braço de Deus. Diga para alguém do seu lado: tem gente torcendo contra você. Fala assim: não faça a vontade deles, faz a vontade de Deus. Fala assim: eu vou continuar. Fala assim: e você também vai continuar, porque o nosso general maior nos espera no final da batalha. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode glorificar o nome de Deus? Eu não quero dizer para alguém aqui: não pare, o Deus Todo-Poderoso está me incomodando. Tem coisa que Deus não responde no momento. Gente, tem coisa que Deus não vai te falar agora. Mas a única coisa que Deus incentiva o homem é continuar caminhando. Olha o salmista, ele continua caminhando. E logo em seguida as respostas vêm pela própria boca dele. E olha o que ele diz aqui: eu, porém, confio no teu constante amor. Na tua salvação, meu coração se alegra. Diga para alguém do teu lado: em tempo de crise existencial, em tempo de crise da fé, fala o que você precisa saber. Fala assim, está nesse verso 5. O que você tem que fazer? Vou ler para você, olha o que ele diz aqui: eu, porém, confio no teu constante amor. Diga para alguém do teu lado: confia em Deus. Fala assim: Deus não está te respondendo, continue confiando. Deus não está falando nada, continue confiando, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que ver sinais, eu tenho que crer em Deus. Alguém aqui está com a fé abatida e Deus está renovando a tua fé hoje. Continua glorificando o nome dele, continua exaltando o nome dele. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: qual foi o motivo que Deus te deu para parar de confiar nele? Fala assim: por que você anda abatido, desconfiando de Deus? Diga para alguém do seu lado aí: ergue a cabeça e para de birra. Deus conta com você. Quando houver uma crise existencial, pastor, o que mais que eu preciso saber? Olha para o verso 5, a expressão constante amor. Diga para alguém do seu lado: domingo, Deus te ama. Segunda, Deus te ama. Terça, Deus te ama. Quarta, Deus te ama. Quinta, Deus te ama. Sexta, Deus te ama. Sábado, Deus te ama. Domingo, Deus te ama. Deus te ama. Ei, o amor de Deus por você é constante. Essa sensação de desamparo é só a sensação. Eu venho aqui te dizer que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama.
Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode exaltar o nome dEle? Cadê você glorificando o nome dEle? Aleluia! Diga para você mesmo: Deus me ama. Deus me ama. E ninguém vai tirar isso do meu coração. E olha o que diz aqui. Constante amor, e no verso 5. Na tua salvação, meu coração se alegra. O começo do salmo ele está triste, sim ou não? Mas ele está dizendo: na tua salvação, meu coração se alegra. Diga para alguém do seu lado: toda luta tem dois lados. O lado da espera, da ansiedade, do abatimento, do desespero. Fala assim: mas tem um outro lado, chamado estação da alegria. E é para lá que Deus está te levando. Você pode exaltar o nome dEle? Você pode glorificar o nome dEle? Profetiza para umas 10 pessoas. Fala: a próxima estação da tua vida chama-se estação da alegria. E se você não quiser ir para lá, fique na estação da tristeza. Isso é lá contigo. Mas é para lá que eu vou. Observa que ele começa o salmo dizendo o seguinte, falando do abatimento, perguntando, fazendo perguntas para Deus. E olha como é que ele fecha o salmo: cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Parece que é automático isso. Quando a luta acaba, neguinho que não cantava mais em lugar nenhum, canta quando acorda, canta no banheiro, canta no serviço, canta na rua, canta de madrugada. Só não insiste na madrugada, senão vai preso por excesso de barulho. Deixa eu te contar algo para você entender como é que funciona a confiança em Deus e como é que Deus trabalha. Uma senhora de um grande pastor, me parece que inglês, não sei se norte-americano ou inglês. Eu lembro que quando eu li o livro, eu achei interessante o testemunho. Ele não era pastor. Ele se tornou pastor por causa de um fato que ocorreu na vida dele. Ele batalhava, ele militava pelo ateísmo. Então todos os argumentos dele eram para zombar de Deus, de que Deus não existia, e de que a mãe dele fazia papel de idiota, de uma beata, chata, antiquada, quadrada. Eram os termos que ele usava com a mãe dele, por causa da fé em Cristo. Ela sempre dizia para ele: um dia você vai precisar de Deus. E ele respondia para ela: não, Deus não precisa me ajudar, é só ele não me atrapalhar. E ela insistia falando: um dia você vai precisar de Deus. E ele continuava arrogante. E chegou um determinado tempo, ele não aguentando mais a mãe dar sermão nele, desistiu de ficar em casa. Arranjou emprego num grande clube. Ganhava muito bem, ele era professor de natação, ganhava um salário excelente, porque ele nadava muito bem. Me parece que já tinha sido atleta olímpico e outras coisas. Ganhava vários campeonatos, e o clube o contrata para treinar os nadadores. E ele foi dar aula e ganhava muito bem. A namorada dele terminou com ele. Ele estava muito angustiado. E ele lembrava da voz da mãe dele dizendo: Deus existe, Deus te ama. Um dia você vai precisar de Deus. E quando você precisar, Ele vai estar lá te aguardando para te dar livramento, para cuidar de você e daí por diante.
Ele olhava para a mãe dele e dizia: duvido, mas ele lembrou disso esse dia. E ele falou: se o Deus da minha mãe existe, eu quero ver. Estou com uma angústia muito grande no meu coração. E eu vou fazer o que eu sei fazer melhor. Já dei aula, estou cansado. Tinha ido dormir um pouco. Acordou no meio da madrugada, sem sono, pensando na namorada. Decidiu dar um mergulho. Como o clube era muito grande, ele não quis incomodar ninguém, a vizinhança, porque eram as luzes, muitas luzes, muito fortes. As luzes até da piscina lá, era um negócio muito, um clube estrondoso. E ele decidiu subir o mais alto que ele pôde, para dar um mergulho. E ele conta que ele estava mais ou menos coisa aí de uns 300 metros de altura. Luz toda apagada, subiu no trampolim, se preparou para dar um mergulho. E quando ele estava para mergulhar, do lado de fora, umas luzes acende. E ele vê os braços, ele estava com os braços abertos. Ele ficou olhando para o desenho da sombra dele projetado na parede. E era uma luz de um outro prédio atrás lá. Tinha umas luzes muito fortes. Ele ficou olhando, aliás, projetado na parede, não, projetado para frente. Ele ficou fixo naquilo ali. O negócio que tinha na frente. A sombra esticou e ele ficou olhando, parado, paralisado o tempo todo. E vinha a voz dele, da mãe dele, na mente dele, dizendo: um dia você vai precisar de Deus e Ele vai estar lá. E do nada ele desiste de mergulhar, desce. Daquela altura exorbitante. Eu não entendi porque eu subi aqui e desci para dar um mergulho. Falou: pelo menos eu vou lavar o rosto. E chega lá embaixo, ao redor da piscina, que as luzes que ficam ao redor da piscina, que não incomoda ninguém, ele ligou. Quando ele foi lavar o rosto, a piscina estava vazia. Ele começou a chorar e falou: o Deus da minha mãe existe. Deus não vai esvaziar a piscina para te provar que Ele existe. Mas eu vim aqui hoje só para te dizer: creia, porque Ele existe, está vivo e te ama. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. E todos digam: amém. Deus seja eternamente, Deus seja eternamente, e Deus seja eternamente. Vá em paz, Deus te abençoe.